Bom, irmãos, e chegamos à pergunta de número 16 do Catecismo Maior de Westminster, tratando sobre como Deus criou os anjos, né? E nós começamos a tratar sobre essa pergunta semana passada. Nós falamos sobre o fato da criação dos anjos, falamos sobre a natureza de sua criação, sobre a espiritualidade e invisibilidade dos anjos. Eles não têm corpos físicos como os nossos, mas por vezes eles assumiram corpos, materiais físicos em alguns momentos da história do povo do Senhor. Falamos sobre sua personalidade, sobre sua santidade, falamos sobre sua superioridade e também finitude em relação ao homem e também a Deus, sobretudo. Falamos sobre o seu conhecimento superior, falamos sobre seu poder superior. E agora, então, nós vamos seguir tratando, a partir de então, sobre o seu número. O número dos anjos, quantos anjos existem. E a Bíblia, ela nos leva a acreditar que existe um imenso, um grande número de anjos não caídos que estão prontos e sempre dispostos a obedecer às ordens do seu Deus. E a Escritura ela vai nos mostrar exemplos dessa realidade de um grande número de anjos. Por exemplo, vamos começar lendo alguns textos aqui do Antigo Testamento. Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo de número 33, verso de número 2. Deuteronômio 33, diz assim: Disse, pois, o Senhor veio do Sinai, e lhes alvoreceu de Seir. Resplandeceu desde o monte Parã, e veio das miríades de santos, à sua direita. Havia para eles o fogo da lei. Então é interessante, Havia miríades de santos à sua direita. Nós falaremos e veremos mais à frente que essa ideia de estar à direita de Deus, inclusive nos céus, onde é a habitação dos anjos, aqui como que uma referência a uma miríade de anjos, Muitos e muitos anjos. Agora, olha para o que diz o Salmo 68, verso de número 17. Salmo 68, verso de número 17. A Escritura diz assim: Os carros de Deus são 20.000, sim, milhares de milhares. No meio deles está o Senhor. O Sinai tornou-se em seu santuário. Então, os carros de Deus são 20.000, sim, milhares de milhares. No meio deles está o Senhor. Quando nós olhamos ainda para a Escritura, agora atentando de modo mais claro para o que diz o Novo Testamento, nós encontramos o seguinte. Quando nós olhamos para o Getsemane, o que é que Jesus ele disse aos soldados que vieram para capturá-lo ali? Nós olhamos para a Escritura e vemos que em Mateus capítulo 26, verso 53, nós encontramos as seguintes palavras. Mateus 26, verso de número 53, a Escritura diz assim: Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria, neste momento, mais de 12 legiões de anjos? Veja, ele diz quanto? Mais de 12 legiões de anjos. E quando a gente pensa em legião, uma legião equivalia a 6.000 soldados. Ele diz, então, o Senhor, se eu rogar ao meu Pai, ele mandaria 12 legiões de anjos. Então, note que há um número significativo de anjos. Quando nós olhamos, por exemplo, também para Apocalipse, capítulo 5, verso 11, nós aprendemos que ao redor do trono de Deus, no céu, estão o quê? Miríades de miríades e milhares de anjos. Note que é um número realmente muito importante. Quando olhamos também para Hebreus, capítulo 12, verso de número 22, ele fala de crentes que,
ao entrarem na cidade do Deus vivo, também estão vindo para milhares e milhares de anjos em alegre assembleia. Então, note como a Escritura fala de um número que é realmente abundante de anjos. Voltando para Daniel, capítulo de número 7, verso 10. Daniel, capítulo 7, verso 10. Você pode anotar esses textos que eu estou mencionando, né, para que o nosso estudo possa fluir. Daniel, capítulo 7, verso 10, revela que do trono do ancião de dias, isto é, do Deus eterno, um rio de fogo corria e saía de diante dele. Milhares em cima de milhares o assistiam, e miríades estavam diante dele. Perceba então que a Escritura nos revela, do Antigo ao Novo Testamento, a realidade de que há milhares e milhares de anjos. Não há como enumerarmos de fato com precisão quantos. Mas uma coisa nós sabemos, não são poucos anjos. São muitos anjos a serviço do nosso próprio Deus. Aqui pensando particularmente nos bons anjos que permaneceram no seu estado, que não abandonaram o seu domicílio, são milhares e milhares. Agora, indo à frente e pensando agora na sua diferença em relação à raça humana. Veja, já mencionamos brevemente antes, mas embora exista muitos anjos, e embora exista um grande número de seres humanos, como nós sabemos, os anjos, eles não formam um organismo como o homem. E por que razão? Porque, como disse alguém, porque eles são espíritos que não se casam e não nascem um do outro. O seu número completo foi criado no início, não houve aumento em suas próprias fileiras. Eles são diferentes do homem também neste sentido. Um outro disse, no princípio Deus criou apenas uma pessoa, da qual ele criou uma segunda. E destas duas, melhor dizendo, a inumerável multidão de seres humanos foi gerada. No entanto, ele criou toda e insondavelmente grande multidão de anjos num só momento. Não há nenhum tipo de ordem de os anjos procriarem e multiplicarem. Há essa ordem dada ao homem e também aos animais. Mas os anjos, eles foram criados, parece nos indicar a Escritura num estado e número confirmados. E alguns então caíram desse estado e estão determinados para a condenação eterna, para o lago de fogo. E há aqueles que são os bons anjos do Senhor, que estão prontos para o seu próprio serviço. Mas anjos não procriam, anjos não se casam nem se dão em casamento, como nos diz a própria Escritura Sagrada. Que é justamente com o casamento que nós nos envolvemos no mandato social, através do qual nós então expandimos a glória de Deus neste mundo por meio do nascimento de filhos. Mas então, quanto aos anjos ainda, falamos sobre o número, falamos da distinção com os homens, mas e quanto à época de sua criação? O que é que nós podemos dizer? E nós devemos entender que os anjos, eles não foram criados antes de, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Isso significa então que os anjos, eles não são eternos. Eles não existiam antes disso. Eles foram, certamente, criados a partir de então. No princípio, antes, só Deus existia. E isso é ponto pacífico. Quando nós olhamos para Êxodo, capítulo 20, verso de número 11, Êxodo, capítulo 20, verso 11, vai nos dizer assim: em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e tudo o que neles há. O que incluiria os anjos. O texto nos diz, em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e tudo o que neles há, o que certamente deve incluir os anjos que, como veremos, habitam nos céus. Então, os anjos, irmãos, eles devem ter sido criados
em algum momento, como alguém vai sugerir, ali perto do princípio. Então, ele vai dar uma referência que pode sugerir algo dessa natureza. Jó, capítulo 38, versos 4 e verso 7. Jó, capítulo de número 38, verso 4, diz assim: Onde estava tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Verso 7. Quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Alguns, então, à luz desse texto, entenderão que, na ocasião em que o Senhor estava criando todas as coisas, haviam ali uma multidão de anjos que cantavam e louvavam. Alguns, a partir desse texto, imaginarão, vão sugerir, vão entender que os anjos estavam ali sendo criados no princípio, de fato, de todas as coisas por Deus. Nós sabemos, irmãos, que eles foram criados e certamente, após que eles não foram criados, como esses textos podem nos indicar, após os 6 dias da semana da criação. Eles foram criados ali. Entre esses 6 dias, de fato, não tem como correr. Porque Deus, ele descansou de seu trabalho criativo no dia 7º. Ou seja, a partir do 7º dia, ele não está fazendo absolutamente nada. Logo, os anjos só podem ter sido criados antes disso. Os reformadores, então, entendiam, e alguns deles sugeriam, como Abrakel, do século XVII, ele acreditava que os anjos foram criados no primeiro dia da semana da criação. Por que razão? Aí ele vai dizer, por esta razão. Como eram as hostes e os habitantes do céu foram criados quando os céus existiam. Bem ali, logo no princípio. E a referência que eles dão é Salmo 103, verso de número 21, Salmo 148, verso 2. Não sabemos com toda clareza absoluta, mas sabemos. E não tem como fugir. Foi entre os 6 primeiros dias, mas provavelmente ali, bem no princípio dos dias da criação, quando os céus foram criados e todos os habitantes dos céus também. E então, é justamente nos céus que nós encontramos o que seria a habitação dos anjos de Deus. Qual é o lar dos anjos? Os céus são o lar dos anjos, não caídos. Daqueles que permaneceram no estado em que foram criados, que não abandonaram o seu domicílio. Mateus, capítulo 18, verso de número 10, vai nos dizer o seguinte, você pode anotar as referências, eu vou ler aqui. Mateus 18, verso de número 10, diz assim: Seus anjos nos céus veem continuamente a face do meu Pai que está nos céus. Mateus ainda, capítulo 22, verso 30. Porque na ressurreição eles serão como os anjos no céu. Mateus 24, verso de número 36. Mas naquele dia ninguém sabe, nem mesmo os anjos do céu. Agora Lucas, capítulo de número 22, verso de número 43. Quando a palavra então nos diz, então um anjo do céu apareceu-lhe fortalecendo-o. Então, onde está o céu? Alguém poderia perguntar neste sentido. E a resposta que poderíamos dar, irmãos, é que é a própria sala do trono de Deus. Os céus é a presença imediata de Deus. A presença imediata do nosso próprio Senhor. Pois no céu, os anjos contemplam continuamente a face de meu Pai que está nos céus. Então os céus é a presença imediata de Deus, a própria sala do trono daquele que é o nosso próprio Senhor. E Isaías mesmo viu, em Isaías capítulo 6, verso 1 e 2, ele viu o trono de Deus que estava cercado de quê? Cercado
dos seus anjos. Então perceba, é na presença de Deus nos céus que os anjos habitam. E o próprio apóstolo João ouviu a voz de quê? Lá em Apocalipse. De miríades e milhares de anjos ao redor do trono. Então, a conclusão que nós chegamos quanto à habitação dos anjos é que os anjos vivem no céu com Deus. E é exatamente dos céus, que é a sua habitação, que Deus ele envia os seus anjos em diversas missões neste mundo, sobretudo em favor do seu povo, do reino de Cristo, da obra salvadora de Cristo. Então, concluímos com o fato de que eles moram nos céus. A Escritura nos indica esta realidade. Esses seres incorpóreos, invisíveis, habitam na presença do Senhor. Mas então, qual o ministério dos anjos? O que eles fazem? E aqui, irmãos, nós não vamos abrir essas referências todas. Eu vou mencionar essas referências, nós iremos caminhar seguindo aqui por elas, mas vocês podem anotar. Os anjos, eles têm uma variedade de funções. Funções relacionadas, funções atribuídas a eles pelo próprio Senhor, pelo próprio Deus. E as funções dos anjos estão em conexão com pelo menos duas coisas. Com a obra salvadora e com o reino de Jesus Cristo neste mundo. Nós podemos dizer primeiro que eles, os anjos, são servos de Deus, são mensageiros de Deus, ordenados para quê? Para cumprir os seus mandamentos. Onde é que nós encontramos isto? Olha lá o que diz o Salmo 103, versos 20 a 21. Salmo 103, versos 20 a 21, diz assim: Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Verso 21. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, uma referência aos anjos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Segundo, eles devem adornar e louvar também a Deus, um outro papel deles, onde nós encontramos pelo menos uma referência sobre isto. Hebreus, capítulo 1, verso 6, que nos diz brevemente: e todos os anjos de Deus o adorem. Então, eles são aqueles que, na presença de Deus, adoram o Senhor. Hebreus, capítulo 1, verso de número 6. Terceiro, como disse alguém, os anjos, eles mantêm vigília pela nossa segurança, tomam sobre si a nossa defesa, dirigem os nossos caminhos e tomam cuidado para que mal algum não nos alcance ou nos aconteça. Uma referência que nos indica esse princípio é o Salmo 91, versos 11 e 12, salmo muito conhecido por muitas pessoas. Diz assim: porque os seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Verso 12, eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Significa isso que todo cristão necessariamente tem o seu próprio anjo da guarda para protegê-lo? Será que falar sobre isso significa que cada um tem um anjo, então, que guarda cada pessoa? Passagens como Mateus 18, verso 10, Lucas 16, verso 22 e Atos, capítulo 12, verso 15, parecem, para alguns, inferir que esse é o caso, que cada um tem um anjo que o guarda. Mas, irmãos, parece que esse não é o caminho. Mas parece-nos impossível dizer com alguma certeza que cada um de nós tem um anjo designado e específico a quem foi confiado nossa segurança. O que nos parece, pela Escritura, é que, por outro lado, miríades de anjos foram designados para, então, a nossa assistência e socorro em favor dos santos.
alguém então escreveu dizendo o seguinte: aqueles que limitam a um anjo o cuidado de Deus, o cuidado que Deus tem de cada um de nós, estão cometendo uma grande injustiça, tanto consigo mesmos, como com todos os membros da igreja, como se fosse uma promessa vã de que deveríamos lutar mais valentemente com essas hostes nos apoiando e protegendo ao nosso redor. O entendimento, então, é que as hostes de anjos, os miríades de anjos, agem em favor dos santos, sem necessariamente estarem ali ligados, particularmente um anjo com cada uma pessoa neste mundo. Quarto, os anjos dispensam e administram a generosa generosidade de Deus para nós de várias maneiras. Como? Eles nos fornecem nutrição física quando estamos famintos. Há exemplos bíblicos de que isso aconteceu. Os anjos forneceram comida para o profeta Elias, 1 Reis, capítulo 19, versos 5 a 8, e também para o próprio Jesus no deserto, como ensina Mateus, capítulo 4, verso 11. Eles também nos protegem de contrairmos doenças graves, como, por exemplo, diz o Salmo 91, verso 3 e o verso de número 11. Eles auxiliam na cura de nossas doenças. Há indicações bíblicas de que isso aconteceu. João, capítulo 5, verso 4. Eles nos ajudam e protegem também em nossas viagens, como está lá posto em Gênesis 24, verso 7, Gênesis 24, verso 24 e Gênesis 24, verso de número 48. São indicações de ações, atos dos anjos que fizeram em favor do povo do Senhor. Eles nos protegem dos perigos e nos ajudam a sair deles. Por exemplo, eles resgataram Ló de Sodoma, Gênesis 19, versos 15 a 17. Eles socorreram Daniel dos leões famintos, Daniel, capítulo 6, verso 22. Os apóstolos dos enfurecidos saduceus, Atos, capítulo 5, versos 19 e 20. E Pedro da prisão, como ensina Atos, capítulo 12, verso 7 e verso 10. Eles também, os anjos, estão conectados e se alegram com a salvação dos pecadores. Os anjos no céu se alegram com a salvação dos pecadores neste mundo. Quem nos ensina isto? Lucas, capítulo 15, verso de número 10. Eles também, os anjos, são aqueles que nos confortam em tempos de angústia. Daniel, capítulo 9, verso 23, bem como capítulo 10, versos 11 e 12, nos apresentam essa realidade. E uma referência no Novo Testamento seria Atos, capítulo 27, versos 22 a 25. Além disso, esses anjos nos ajudam a resistir às tentações de Satanás. Daniel, capítulo 10, verso 13, Daniel, capítulo 10, verso 20, Apocalipse, capítulo 12, verso 7 e Efésios, capítulo 6, verso 12, sustentam então para nós essa verdade. E eles também nos atendem quando estamos morrendo e gentilmente nos conduzem à presença de Deus na morte, como ensina Lucas, capítulo 16, verso de número 22. Além disso, irmãos, os anjos em seu ministério são usados por Deus ao longo da história para promover o reino de Jesus Cristo sobre toda a vida e sobre toda a terra. O que aconteceu? Por exemplo, eles foram preparados ou foram usados para preparar o caminho para o reino de Cristo, como ensina Atos, capítulo 7, verso de número 53. Eles também foram usados para anunciar e estabelecer a presença do seu reino com o nascimento e a vida de Jesus Cristo. Onde é que isso está? Lucas capítulo 1, do verso 11 ao 38. E Lucas capítulo 2, verso de número 13. E eles são usados por Deus para o avanço contínuo na história do reino de Cristo. Aí, irmãos, há uma abundância de textos.
Atos 5:19, Atos 6:18, Atos 7:30 a 38, Atos 8:26, Atos 2:13 a 22, Atos 11:13, Atos 12:7, várias referências que você pode então posteriormente me pedir, eu posso passar para você e você poderá então consultar essas verdades. Esses anjos, irmãos, eles são usados por Deus no avanço do reino de Cristo, como disse um estudioso, lutando contra o diabo e todos os nossos inimigos e realizando a vingança de Deus contra aqueles que nos prejudicam. E veja que os anjos de fato se levantam contra os homens maus. Temos exemplos bíblicos disso. Um anjo matou 185 mil homens em uma noite. Isaías capítulo 37, verso 36, nos ensinam essa verdade. 2 anjos destruíram Sodoma e Gomorra. Gênesis capítulo 19, verso 1. 6 anjos destruíram a cidade de Jerusalém. Ezequiel capítulo 37, verso 36 nos ensina isto. E um anjo matou o rei Herodes. Nós vimos aqui nas pregações em Atos. Atos capítulo 12, verso 23. E eles também eram usados por Deus e serão usados por Deus. E aqui, respondendo a pergunta de Joel, domingo passado. Depois Joel me esclareceu o que é que ele queria saber. Que anjos são esses, né? E aqui o texto vai nos dizer, Mateus capítulo 13, verso 41. E podemos ler em paralelo Mateus 25, 31 e também uma outra referência, só para a gente estabelecer esse ponto. Esses anjos de Deus, eles serão usados por Deus na consumação do reino de Cristo no fim do mundo, no juízo, no grande e glorioso dia do nosso Senhor. Qual texto sustenta isso? O texto que Joel fez referência domingo passado, respondendo aqui a pergunta dele. Mateus 13, verso 41, nos diz, mandará o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? Cristo Jesus, os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Os anjos como ministros de Deus, e aqui são os anjos do Filho de Deus, ou seja, são os anjos bons, os anjos que não abandonaram o seu domicílio, não é? Tem aqueles que abandonaram o seu domicílio, como diz Hebreus, são os ímpios, são os anjos maus, aqueles que estão destinados para a condenação, mas estes não, estes estão a serviço de Deus, estes estão a serviço do próprio Senhor Jesus Cristo e executam a sua vontade. Estes haverão de sair fazendo distinção entre aquele que é joio e trigo. Nós somos alertados para não tirarmos, em tentando tirar o joio, tirarmos o trigo, porque haverá o dia da colheita e o Senhor então dará instruções aos seus anjos que farão essa distinção. E eles então separarão aqueles que pertencem e que haverão de experimentar a própria condenação. Mateus capítulo 25, verso 31, também nos diz assim. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Uma outra referência agora no Epístola, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 7 e 8. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 7 e 8, nos diz assim, ou melhor, é 2 Tessalonicenses, 1, versos 7 e 8. Diz assim a palavra do Senhor. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Então, note que os anjos eles têm função tal, até mesmo naquele grande e glorioso dia do nosso Deus.
eles executarão este papel de purificação no reino do próprio Deus. Alguma observação? Nós devemos entender que a maior honra dos espíritos mais gloriosos no céu, os anjos, é ministrar no serviço para o qual Deus próprio os designou. Eles têm prazer em executar a vontade do próprio Senhor. Segundo, como alguém escreveu, tal é o amor e o cuidado de Deus para com os seus santos que trabalham aqui abaixo, que Ele envia os mais gloriosos servos ao seu trono, do seu trono, para ministrar-lhes, cuidando deles. Veja, é importante nós ressaltarmos que Deus usa os anjos, mas não por causa dele, como se Deus precisasse, mas por causa de nós. É em nosso socorro, é em nosso favor. Deus, ele não depende de nenhuma das coisas que ele fez. Como nos ensina Atos, capítulo 17, verso de número 25. Ele não depende da sua própria criação. Diz assim, Atos 17, 25, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Ele não precisa dos seres humanos ou dos anjos, mas ele faz o quê? Ele faz uso dos anjos em nosso favor, para consolar nossas fraquezas, para que não nos falte absolutamente nada que possa elevar as nossas mentes à boa esperança ou confirmá-las em segurança. E uma coisa, irmãos, deveria ser suficiente para nós, que o Senhor se declare nosso protetor por meio de seus ministros. Ele age, então, em nosso favor. E então, para finalizar, e na próxima pergunta mais à frente, trataremos um pouco mais sobre os anjos e entraremos com mais detalhes nas questões dos anjos caídos. Esses anjos bons, criados por Deus, nós devemos entender que eles são instrumentos de Deus, não objeto de culto. Por mais que eles façam o que façam e sejam tão maravilhosos, os anjos não devem desviar os nossos olhos de Deus. Os nossos olhos devem estar voltados apenas para Deus. E nem podemos atribuir de modo nenhum glória e adoração aos anjos criados por Ele. Por quê? Toda glória e adoração pertencem somente a Deus. Colossenses capítulo 1, verso 16, nos diz assim. Colossenses 1, verso de número 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. E então o verso 20 nos diz, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue, na sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Apocalipse capítulo 19, verso de número 10, nos diz assim. Apocalipse 19, verso de número 10. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Não, se prostrar diante do anjo, não. Sou conservo teu. Adora a Deus. É o Senhor quem deve ser adorado somente. E ainda Apocalipse, capítulo 22, versos 8 e 9. Diz assim, eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi, vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso. Eu sou o conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Então ele repete, adora
a Deus. Colossenses capítulo 2, verso de número 18. A palavra do Senhor nos diz assim: ninguém se faça árbitro contra vós, outros, pretextando humildade e culto aos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. Há uma reprovação do apóstolo Paulo aqui. Não podemos jamais prestar culto aos anjos. Só aqueles envolvidos com a iniquidade e a idolatria se prostram diante dos anjos. Então percebam, irmãos, os anjos não devem ser adorados, nem devem receber oração, como alguém até mesmo me perguntou semana passada, como muitos católicos papistas fazem por aí. É algo absolutamente contrário à verdade de Deus revelada na Escritura. Não devemos invocar o anjo em nossa oração, nem tê-lo como meio para nossa intercessão entre nós e o próprio Deus. E a razão? Por quê? Porque há um só mediador entre Deus e os homens, que é que diz o apóstolo? Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo, capítulo 2, verso de número 5, diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Quem é que deve ser adorado por nós? Deus. Louvamos a Deus pelo ministério dos seus anjos. E é a Deus que nós louvamos, não aos anjos. E rogamos ao Senhor, confiando na mediação do seu Filho, o nosso comum Salvador. Entendendo que os anjos são criaturas de Deus que estão ali para servir ao reino de Deus e servir também aos servos do nosso Rei e Senhor Jesus Cristo. A nós, a sua igreja, o seu povo. E aqui, irmãos, nós concluímos essa nossa pergunta de número 16. Mais à frente, voltaremos a tratar sobre os anjos, pensando em outros aspectos, em outra realidade e também nos anjos caídos. Até aqui,